Porque eu me lembro de quando eu me converti, né? Fazem pouco mais de 10 anos, e numa terça-feira você comentou, né, com que antes de você começar a vir, você não sabia nem folhear a Bíblia, né? E eu me vi nisso aí que você falou, eu falei, poxa, eu era assim também. Mas, pela vontade de Deus, né? Se a gente buscar, Ele concede a gente nós aprendermos. Mas cabe a nós a nossa responsabilidade de correr atrás, de nos dedicar, de estudar. Então, são duas questões que a gente tem que trabalhar em nós, né? Que é a questão espiritual e a intelectual. Então, vamos começar aí com o texto áureo, que diz: na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E a verdade prática: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Cristo. Na revista do professor, né, tem um comentário do autor que ele se refere à lição, que ele diz assim, que nós estudaremos a respeito da mais importante das promessas divinas, que é a promessa da salvação, né? Então, de todas as promessas, né, que o povo de Deus recebeu, como a gente vem estudando do Antigo Testamento, referente ao povo de Israel, os hebreus, e posteriormente a promessa da igreja. Então, a promessa mais importante é a promessa da salvação. E nessa promessa da salvação, nós vamos abordar aí alguns tópicos e subtópicos, né? A palavra, o tema, né, da temática da palavra, a palavra é salvação. E aí nós vamos explicar a promessa de salvação através dos subtópicos: uma maravilhosa salvação, a obra da salvação e o Salvador. E aí, posteriormente, nós vamos no próximo tópico mostrar a natureza da promessa de salvação através do subtópico de justificação, regeneração e santificação. Uma das minhas dificuldades era exatamente nesses palavreados: justificação. Eu passei praticamente quase um ano assim, vindo na igreja, e eu não entendi o que era justificação. É uma maneira, às vezes, que a gente explica, na mente da gente é fácil, tá claro. Mas para quem está ouvindo, assim, quem acabou de chegar na igreja, é um tanto difícil, quem nunca pegou uma Bíblia para ler. Né? Regeneração. Existem palavras similares, bem fácil, né? Depois, conforme a gente for decorrendo da lição, eu vou comentar sobre isso. E a santificação. E aí, depois, no terceiro tópico, nós vamos refletir sobre a promessa e perseverança na salvação. E aí o subtópico é a base da promessa de salvação, é Cristo, a apostasia individual e a promessa e a segurança da salvação. E aí, para dar início aqui, a introdução diz assim: a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus à humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso que nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação e sua natureza e perseverança. Então, nós temos a promessa, mas nós temos a perseverança, né?
dentro desse assunto da doutrina da salvação, que no meio teológico a gente chama de soteriologia, né? Doutrina da soteriologia. Existem divisões de pensamentos da maneira de como nós alcançamos e como nós permanecemos e continuamos até o fim. Mas é um assunto, ele é muito complicado e toma muito tempo. Então nós vamos falar aqui basicamente, bem pontualmente a respeito da salvação dentro do que nós pensamos, né? Nós arminianos no caso. A primeira coisa que eu gostaria de refletir, né, como aula, assim, para a gente aprender, talvez, eu vim até comentando no carro com a Alessandra, é sobre esse versículo que nós lemos aqui na introdução, né, o versículo da leitura bíblica em classe, que é o João 3,16, né? Como foi dito aqui pelo pastor Alisson, muitos estudiosos entendem como o texto áureo da Bíblia. Ou seja, se você fosse resumir todo o assunto da Bíblia, para você escolher um texto para representar, você citaria João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi comentado também pela nossa irmã Jamile, fala do amor de Deus, porque Deus amou o mundo. Nossa irmã Nilza, no começo, na sua oração, ela também enfatizou o amor na sua oração. E aí aqui a gente vai tentar entender e explicar o amor na Bíblia. O amor na Bíblia é diferente do que a gente imagina contemporaneamente, assim, dentro da nossa cosmovisão aqui de amor. Porque nós entendemos o amor como um sentimento, aquilo que a gente sente pelo outro. E eu lembro que em 2022 eu tinha estudado sobre esse assunto, e uns 6 meses depois, assim, o Alisson lhe trouxe algo semelhante. Eu até pensei que se você tivesse estudado também, assim, não sei se foi do Faetade, que você falou do amor. E foi a primeira vez que eu ouvi, assim, a explicação. Foi muito interessante também. E ele perguntou, né, se alguém saberia descrever o que é o amor e o contrário de amor. Alguém consegue explicar o que seria o amor? É difícil a gente explicar, né? É uma coisa tão simples que a gente sente, mas traduzir isso em palavras é difícil. Tem o amor ágape e amor de Deus. Amor da ágape. É a mesma coisa. Exatamente. Nós vamos tocar exatamente nesse assunto. O ágape ou HP é um amor que eles dizem que é de Deus, mas na verdade todo mundo pode sentir esse amor. Só que não é sentir um sentimento. Aí nós temos o filéu também, e nós temos o eros. Essas 3 palavras, elas são traduzidas como amor. E aí a questão sobre o que o pastor Alisson falou é exatamente esse. Quando a gente entende na Bíblia amor como um sentimento, a gente não entende o que é o amor. Amor, ele não é sentimento. Esse amor, por exemplo, que nós lemos aqui, quando a gente vai lá na Bíblia e a gente clica na palavra Deus amou, o verbo que é derivado aqui, a palavra é HP. Então, o mandamento que Jesus nos deu, o segundo mandamento, é amar o próximo, assim como a nós mesmos. O primeiro é amar a Deus. Então a gente tem que amar o próximo da mesma maneira que a gente ama a Deus. Então mandamento primeiro não é sentimento. O amor não é sentimento, é mandamento. Não é você sentir, é você cumprir. Ou seja, amor é ação, não é sentimento, não é você sentir. A Bíblia às vezes ela nos explica
O mesmo pastor já nos explicou amor como que é mesmo que eu falei? Você comentou? Caridade, né? Caridade não é sentimento, não é verdade, pastor? Caridade é ação. Não adianta você ver uma criança sofrendo, com fome, doente e só sentir. Se você não cumprir, você não amou. E é assim que Deus fala para nós sermos com o próximo. Não adianta nós estarmos reunidos todos aqui, dizendo que nós nos amamos sentimentalmente. Nós não estamos fazendo o que a Bíblia está falando. Porque nós não estamos agindo como a Bíblia quer, como Jesus mandou, que é mandamento, que nós fizéssemos. E o contrário de amor, então, já que amor não é um sentimento, é uma ação, seria você ficar indiferente. Não é o ódio como todo mundo imagina. O contrário de amor é ódio. Lembra que você falou isso, Orsa? Então, é indiferença. Ao contrário de amor é falta de ação. Esse é o primeiro ponto. Então, toda vez que a gente lê e a gente fala de amor, eu amo tal pessoa, mas o que você faz por ela? Eu amo meu irmão. A gente tem um atritozinho, mas eu amo ele. Mas e o que você faz por ele? Você convive, você tem um relacionamento, não é sentimento. Não basta estar junto no mesmo lugar. Veja que amar é um cuidado. Também. Se eu amo, eu vou cuidar. Fazer. Não vou matar, não vou machucar. Também. Vou fazer tudo para que aquela pessoa não fique triste, não se magoe. Né? Não gere um sentimento ruim por você. Sim. Mas isso, o amor de Deus, ele não mede, é incondicional. O agape, ele quer dizer um amor incondicional, é sem interesse. Independente do que a pessoa vá fazer ou vá deixar de fazer por você. Porque imagina Jesus sentindo o amor que a gente sente hoje e o pai falando, filho, você vai descer lá e você vai passar por tudo isso que você sabe, por esse povo, né, por amor. Não, pai, mas não preciso passar por tudo isso, eu amo eles. Só sentimento, né? Como nós estaríamos condenados, todo mundo. Não teria chance. Então é da mesma forma o amor que nós temos que fazer, nós, entre os irmãos, não é sentir, simplesmente é agir. Também nós vamos abordar isso mais para frente em outros tópicos, ou seja, então, o amor não é sentimento, é mandamento. Amor é ação. O contrário de amor é o quê? Indiferença. Indiferença. Então, se você age com indiferença com alguém, não, a gente está no mesmo lugar, mas ele lá, eu aqui, você não ama seu irmão, você está desobedecendo o mandamento. E aí, dando continuidade, nós temos um escritor que comenta, né, sobre esse assunto também. Ele escreveu Heróis da Fé, né? Tem bastante gente que gosta de ler, não sei, você já leu Heróis da Fé? Então, ele é de Orlando Boyer. Ele foi um pastor pentecostal, missionário, tradutor e escritor evangélico norte-americano, né? Ele que compara o texto de João 3,16 como um mini evangelho. Se você parar para estudar esse texto, somente esse texto, e souber explicar, não, você sabe o que é 3 de João? Eu sei, mas é que eu não sei falar. Então é porque a gente não sabe. Quando a gente não tem palavras, é porque a gente não sabe. Então, se você estudar ele e meditar todos os dias no mesmo texto, até você conseguir explicar para alguém, somente você falando sobre esse texto, você consegue evangelizar alguém, né? Assim é o pensamento de Orlando Boyer, o escritor de Heróis da Fé. E também é citado, é bem interessante, já foi trazido isso várias vezes, sobre esse texto, que tudo
o que tem de maior, né? Ele explica tudo o que tem de maior, todas as palavras, como se fosse uma análise sintática, né? Como se você fosse analisar palavra por palavra, contém tudo o que há de maior, né? Por exemplo, porquê, né? Professora, nós temos a professora ali, né? Porquê, esse porquê, quando ele vem no início assim do parágrafo, ele vem ou como uma resposta ou como uma explicação. Então, porquê do João 3,16 é maior explicação, porque Deus maior ser, amou, maior mandamento, um mundo, maior abrangência, de tal maneira, maior intensidade, que deu a maior dádiva, o seu Filho unigênito, a maior expressão de Deus, para todo aquele que é a maior oferta, que nele crê, a maior condição, não pereça, o maior livramento, mas tenha a maior conquista, a vida eterna, a maior esperança. É uma reflexão, né? Não é algo que você deva levar assim totalmente em consideração como um texto bíblico, né? Uma reflexão que alguém fez e muita gente cita, mesmo em sala de aula, porque é bem interessante. E aí vamos entrar então no tópico 1, que fala da promessa da salvação. Uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento em Números 21, do 4 ao 9. Alguém pode ler para a gente? Vamos lá relembrar o que aconteceu lá em Números 21, do 4 ao 9, onde João começa citando que foi o primeiro versículo da leitura bíblica em classe, João 3,14. Ele começa: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está comparando esse acontecimento de Números ao Filho do Homem ser levantado, no caso Jesus. Alguém achou? Então partiram do Monte Ur pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que nós morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e ponha sobre a haste, e será que viverá todo o que, tendo picado, olhar para ela. Amém. Obrigado, pastor. Esse texto, eu vou fazer aqui um resumo, né? Então, para quem vem de terça-feira, talvez seja mais esclarecedor, porque terça-feira, coincidentemente ou não, né, ou por ação do Espírito, foi comentado exatamente sobre esse versículo e sobre as consequências desse versículo ligado a 1 Coríntios capítulo 10, que nós estamos estudando. Então você vê como Deus ele é bom, né, com o seu povo, ele dá os estudos, ele direciona. Faltou o 9. Ao 9. Faltou o 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Exatamente. Essa é a parte importante. Ou seja, a serpente, Deus, o povo murmurou, reclamou, Deus puniu, mas o povo que viu a punição, reconheceu o erro,
se arrependeu e pediu a Moisés, ora a Deus, porque eles não tinham intimidade com Deus, para orar e pedir. Porque ali, naquele momento, eles estavam como pecador diante de Deus, porque Deus estava punindo o povo. Ele falou, ora a Deus e peça a Deus para que nos livre dessa punição. E Moisés orou, e Deus trouxe a serpente como uma representação, né? A serpente, no caso, uma estátua, colocou tipo num poste como representação de salvação. Então, quem se arrependesse daquilo, eu murmurei, eu pequei, aí olhasse para a serpente com a consciência de que tinha pecado. Não adianta, eu vou olhar para a serpente agora, mas amanhã eu falo de novo. Então, isso aí já nem adianta olhar para a serpente, né? Então, era o arrependimento que já fazia a pessoa ser salva. Só que pela figura da serpente que Deus falou para criar ali. Então, se você quer saber detalhadamente, né, sobre esses acontecimentos, vem no estudo de terça-feira. Agora já passou, né? Nós vamos tratar de outros assuntos. Mas foi exatamente os detalhes que foi dado por Paulo à igreja de Corinto, que cometia tudo exatamente o que o povo cometia, no caso os pais deles, né, que eles tratam como o povo hebreu antigo cometia, o povo ali em Corinto cometia, e hoje, nos dias de hoje também, né, não é diferente. Só que hoje nós temos a figura do Cristo, o Salvador, e aí nós vamos entender aqui que é a mesma coisa. Não adianta simplesmente você aceitar e você não passar por todas as etapas, as condições que nós vamos estudar aqui, que você não é salvo. Esse Números 21, do 4 ao 9, ele trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto, e teria a maldição removida de sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. Nós lemos em João 3, 14, 15. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu único Filho para salvar aquele que crê. Então, vê, o amor de Deus não ficou só no sentimento, né? Jogou ali, fala que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, vírgula. Se ele falasse assim, porque Deus amou o mundo, vírgula, deu o seu Filho unigênito, seria duas ações, mas não tem vírgula. É uma coisa só, é uma frase só, um entendimento só. Ele amou e deu. Então foi uma coisa seguida da outra. Não há separação, certo, professora? Isso aí, ó, nós temos uma professora aqui, né? Em experiência na área de ensino. Podia voltar a dar aula para nós também. Tem que esperar agora, né? Esperar o... Ah, não, você tem que vir para os adultos, né? Todo mundo gosta da aula da Thalita. Todo mundo fala, não, a Thalita ensina bem, eu consigo entender. É exatamente essa questão do amor que a gente está, né, estou tentando explicar, usando exatamente uma didática, né, uma metodologia de, tipo assim, que a gente aprende de ensino, né, como você vai lidar com pessoas de diversos entendimentos, né? Nós estamos numa classe espiritualmente de crianças e adultos, né? Porque quando você nasce, a Bíblia explica que você é como um bebê, e que você precisa ser tratado com leitinho, e vai se desenvolvendo e vai recebendo um alimento sólido, e o alimento é a palavra. E aqui é o cuidado, né? De, tipo assim, que eu estou tentando ter, de trazer para que todo mundo consiga entender. Estou falando bem pausadamente, né? Também por causa da tosse, mas é isso. Então, continuando, essa preciosa promessa traz duas realidades. Primeiro, de que quem crê não será condenado, e de quem não crê já está condenado.
Nós lemos em João 3,18. Mas, como eu estou ligado à missão, quando eu li aqui, eu falei, pô, isso, o autor deveria ter colocado Marcos 16,15, que é o título de missões da nossa igreja, né? Que é vá, né, por todas as nações, ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê. Então já logo me veio isso na mente. E continuando a leitura, logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. O subtópico 2 vai falar sobre a obra da salvação. Então, lembrando aqui que é os 3 primeiros tópicos, explicação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego soteria, traz um sentido de livramento de perigo, de ameaça. Aí tem a referência de Lucas 1,69, livramento na questão da saúde, Atos 27, 34, livramento da prisão, de Paulo, né, de Filipenses 1,19, livramento do dilúvio, Hebreus 11,7, e dessa maneira a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão do poder do pecado e da condenação eterna. Veja que interessante, né? Que como que essas revistas elas trazem palavras do original, no caso, né? Do grego, para nos explicar o contexto das palavras. E no estudo que eu havia feito, né? Esse de 2022 mais ou menos, foi exatamente o estudo da palavra amor do original que me trouxe o entendimento, né, que a diferença de você olhar para a Bíblia e entender o que o autor está falando ali. Então, quando você lê a Bíblia, você tem dúvida, amor, ele falou amor aqui, aí você vai, tem Bíblia de estudo, tipo eletrônica, você clica na palavra, aí ele vai te dar a tradução da palavra. E ali você vai entender se é sentimento ou se é o HP, que é um amor de ação. Não basta você apenas sentir, você tem que agir para cumprir conforme a Bíblia diz, para cumprir conforme o entendimento, né, do autor. Porque se você entende diferente, você tira o versículo do verdadeiro sentido dele. Aí você vai explicar, você não lê o sentido verdadeiro da palavra, e aí você quer fazer uma explicação para o público, aí você já traz, porque você tem que amar, você ama o seu filho. Não, você não pode amar a Deus como você ama o seu filho, é diferente. Ou, ao contrário, você não pode amar o seu filho, sim, você ama a Deus, mas você pode amar o seu filho da mesma maneira, mas você não pode amar o seu filho e amar a Deus da mesma maneira. É um amor muito pequeno para com Deus, o jeito que você ama o seu filho. Por mais que seja muito amor que você tem, é inexplicável, né? Você explicar um amor que você tem por um filho, mas é pequeno você amar a Deus dessa maneira, né? Quando Jesus, né? Quando Pedro nega Jesus, não, quando Pedro pergunta a Jesus se me ama 3 vezes, os 2 primeiros termos que usa é filéu. Na terceira vez ele pergunta, tu me amas, Pedro? É HP. Ele muda a palavra. Ou seja, é outro sentido. Aí Pedro ele responde, sim, Senhor, eu amo. HP. Ou seja, você tem um amor incondicional por mim, Pedro? Aí Pedro responde, sim, Senhor, eu tenho um amor. Quer dizer, o homem ele pode sentir esse amor. Não é um amor exclusivo de Deus, né? Nós temos por várias vezes pessoas dizendo que ama com essa mesma palavra. Dá para comparar. Deus deu seu filho. A gente ama a Deus, daria o nosso filho por alguém?
pudesse, talvez seria, você tivesse cumprido esse amor, com ação, né? Mas o sentimento, mesmo assim, você não daria assim com aquele sentimento que Deus deu assim. Você vai dar, talvez, por obediência. Deus se agradou em Moelo, fazendo enfermagem. Deus se agradou em dar. Não é igual a gente não teve dá, interesse, é por interesse de receber ou por medo, né? Esse dá e chora. Ah, eu vou dar porque o Senhor mandou, cumprindo uma ordem. É isso aí. Mas esse amor que Deus sentiu foi incondicional, independente do que fosse sentir por Ele, e Ele amou ainda assim e fez, né? É uma boa comparação, né? Faríamos isso? Quem daria aqui o seu filho, por exemplo, por um estuprador, né? Por um ladrão, que você olha para o crime que a pessoa olha e você fala, não, esse merece morrer. E a gente não pode pensar assim, né? O amar ao próximo é exatamente isso, você perdoar essas pessoas, né? É difícil. Por isso que nós temos que não só sentir, quando você consegue realmente cumprir o que Jesus falou de amar o próximo, é quando você consegue cumprir, praticar uma ação em favor dessa pessoa. Aí nós podemos dizer, por isso nós temos que fazer como a nossa irmã falou aqui no começo, orar e pedir para Ele nos dar esse amor, porque nós somos incapazes de gerar Ele dentro de nós. Esse amor, não, é impossível um ser humano gerar isso dentro dele, e só vem de Deus. Então vamos dar continuidade ao terceiro subtópico, o Salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter. Salvador, libertador, preservador, conservador. Vamos lá, Lucas 21, vamos ver uma dessas referências aqui. Alguém pode ler Lucas 21? 11. Oi? Lucas 12, 11, perdão. Obrigado, amor. Pô, amor. Irmão, o amor está olhando ali, ficou com ciúme agora. Ainda bem que tá 3 cadeiras atrás. Não, mas cara, esse amor é de Deus, você falou do Espírito. É HP, obrigado. HP. Tá vendo? Não é amor Nós de... estamos entre irmãos. Eu sou bem decidido, gente. Eu não tenho problema em achar homem bonito, de falar eu te amo. Eu não tenho problema. Tá bom, amor? Muito obrigado. Bom, a gente tá entre irmãos, né? A gente não precisa ficar com vergonha, o outro ajuda, né? A esposa Deus colocou longe, não pôs nada de cortante na mão dela, falando, não quer ajudar você aí. Então vamos lá. Lucas 2:11. 2:11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Exatamente, nós lemos isso aí mês passado, né? A respeito, né? Que foi a vinda dele, né? Que nós comemoramos no Natal. E aí, continuando a leitura, assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador revelado em João 3:16, 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem se arrepende e crê, permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. A sinopse do tópico 1 a salvação é um precioso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Presente totalmente sem interesse, né? Ele nos presenteou sem esperar nada de nós, tão somente a nossa obediência e gratidão. E aí, dando continuidade, nós vamos falar agora de alguns aspectos da salvação.
Essas palavras é exatamente onde eu tinha alguma dificuldade, então aqui eu vou falar de um nível assim, bem fácil de entender, que é sobre a justificação, que basicamente é a mudança de posição. Quando você é justificado, né? Explicando isso de uma maneira bem fácil, para a gente que acabou de se converter, né? Quando você está diante de um juiz, por exemplo, né? O juiz é Deus, e você tem um advogado, né? Nós temos o advogado que é Jesus, e nós somos o condenado, o culpado, nós éramos culpados. Nós íamos ser condenados nessa corte que o juiz ia decidir ali, julgar. Mas o nosso advogado, que é Jesus, advogou em nossa causa e nós nos tornamos inocentes. Então, ser justificado é ser inocente de todo aquele mal que você já fez. Quando você não tinha Jesus como seu advogado, você era um contraventor da lei, era um errado, como diz, nós lemos atrás aí, todos estavam condenados por causa do pecado, mas Jesus enviou o advogado para atuar em nossa causa, advogar em nossa causa. E aí ele chega diante do juiz, que é Deus, e fala: não, você agora está liberto, você está justificado, então você não tem mais culpa, você é inocente. Mas somente aquele que muda, né? Que fala mudança de posição. Aí tem a tradução que fala do arrependimento, que também no original é metanoia, mas que esse arrependimento, ele é seguido de uma ação, não é só sentido também. Você se arrepende, mas muda de comportamento, porque aquele que aceita Jesus e não se arrepende, ou seja, não muda de comportamento, ele não completou o ciclo da salvação. Então, justificação é você se tornar um inocente, você não é mais condenado. Um dos aspectos, continuando a leitura, subtópico 1, um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração é declarado justo, ou seja, inocente. Isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido, é um salvo. Por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão nenhuma. Dessa forma, fomos justificados e por isso temos plena paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele tem um versículo de Romanos 5:1. Essa justificação, ela vem, né, através da pregação do Evangelho. E aí a gente diz que o Espírito Santo é quem nos convence, né? Mas o homem, ele tem que acreditar no que é dito, né? Que quando João Batista, né, em Marcos 1,15, ele descreve João Batista declarando, né? Enfim chegou o tempo prometido, proclamava o reino está próximo, arrependa-se e creiam nas boas novas. Ele estava aqui predizendo a vinda de Jesus para as pessoas, ou não havia ainda morrido, Jesus não havia morrido, o Espírito Santo ainda não havia descido. Então eram as próprias palavras de João proclamando o Evangelho antes da vinda de Jesus, e as pessoas criam naquilo. Então o homem, a princípio, ele tem que dar o primeiro passo, né? A gente não pode se conformar que, não, é o Espírito Santo, mas a gente tem o nosso papel também, de ir lá e falar. Não adianta nós
apenas ficarmos mostrando as boas ações e não vai acontecer nada, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a fé a cada um é dado em uma porção diferente, conforme a vontade de Deus. Ninguém tem a mesma fé, por isso que você vê pessoas que curam, pessoas que oram mais, que têm dons desenvolvidos, né? Porque se entregam mais e recebem mais. No caso também, né? Se você se dedica ao estudo, Deus ele vai te preenchendo, né? Tudo é provisão de Deus, né? Que Romanos 10:14 que fala, mas, né, como poderão invocá-lo se não creram nele, como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito, e como ouvirão a seu respeito se ninguém falar. E aí o 2, subtópico 2, fala sobre a regeneração. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento, denominada de novo nascimento, no mesmo capítulo de João 3, do 1 ao 6. Uma pessoa que nasce de novo por um processo de transformação interior, em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então, essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Essa mudança que ele fala não é o comportamento total da pessoa, que a pessoa ela vai se transformar no super crente na hora que ela declarar Jesus. Não, ela vai ter uma mudança de direção. Ela está indo para cá, como você está indo com um carro que você tem que voltar, né? Você tem que tomar todo o cuidado, né? Você vai olhar, vai dar certo, vai fazer um retorno devagarzinho. Então, quando você se converte, é como você estiver indo com o carro em alta velocidade e você puxa o freio de mão e já pum, é isso aí. Quando o Espírito está na sua vida, é isso aí, né? O Wesley deve manjar disso aí, fazer um dore, né? Quando você se converte, você tem que fazer um dore na vida, assim. E aí, você se converteu de uma maneira brusca, mas não mudou totalmente, porque ali você recebeu um punhado de fé. E à medida que você vai se dedicando, você vai recebendo mais e você vai mudando mais, e cada um conforme Deus quer. Não adianta a gente ficar querendo que as pessoas, né, sejam igual eu sou. Todo mundo tinha que ser estudante, todo mundo tinha que entender igual a mim. Não, cada um é conforme Deus quer, cada um tem o seu propósito, né? Deus talvez ele tenha me chamado para isso, chamou os irmãos cada um para outra coisa, não chamou todo mundo para fazer a mesma coisa. Quando a gente vê Efésios 4, né, que tem os dons ministeriais que Jesus deu, Paulo fala que ele deu uns para, e ele cita os 5, né, tem pessoas que dizem que são 4 ministérios, para a edificação da igreja. Então ele não deu todos para mestre, não deu todos, né, no caso apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele não deu toda a igreja para fazer isso. Não adianta a gente cobrar a igreja para que seja feita. Não, você tem que fazer, todo mundo tem que... Não, é Deus que deu. Ele sabe da capacidade de cada um, né, para fazer cada coisa. Ô Carlos, nessa igreja do Éfeso tinha um discípulo que nem sabia que era batido do Espírito Santo. Então, aí o Paulo falou porque assim... não tinha, né? Porque ainda era uma novidade ali, né? Não, porque... Ali não tinha internet ainda, né? Não tinha Instagram para mandar, né? Aí o Paulo fala que o pessoal lá era batizado no batismo de João. Do João, aquele que do João. Citei, Aí não foi ele batido. estava lá na beira do rio anunciando, e o pessoal que passava por ali... Ele Mas era só chamava e discípulo? batizava. Não é só um discípulo? Não, era um grupo, né? Não, eu falo que era discípulo na igreja de Éfeso, né? De Éfeso. Era discípulo, Era. mas não conhecia que era batido do Espírito Santo.
Sim, é porque o Espírito Santo não era conhecido ali, né? Era novidade. Mas Jesus morreu, Ah, Nem ouvimos falar, né? nem eu vi ouvimos. falar. Então, Porque faltou de gente pregar, né? exatamente, né? Era uma questão assim, Deus mandou Paulo lá. difícil de andar, que nem hoje a gente tem tanta facilidade, né? Nós temos internet, a gente aprende tudo. Hoje eu consigo aprender teologia com um tablet na mão, com professores lá do Brasil, com professores da Europa, né? E naquela época, quando aconteceu tudo, os únicos que sabiam eram os 11, né? Porque Judas já não estava mais. Mas mesmo assim, ainda Jesus chamou Paulo. Já não bastava aqueles que ele escolheu, Jesus chamou Paulo. Para esse explicasse para todo mundo, para percorrer, fazer toda aquela viagem para explicar sobre o evangelho que ele diz, pregar o meu evangelho, para ele dizer que o meu evangelho era o evangelho de Cristo, para que o evangelho que ele pregava era o mesmo que todo mundo pregava, não era diferente, como ele fala para Roma, e ele fala também, né, do Espírito Santo. Mas era difícil de entender na época, né? Uma carta demorava meses para chegar em um determinado lugar. E aí, continuando, a santificação. Bom, a regeneração, no caso, a palavra aqui é regenerar, você foi gerado uma vez, e aí você é gerado novamente. Então você morre e nasce de novo. Então você é regenerado. Então regenerado é quando você nasce de novo. E você é regenerado, você nasce de novo, uma outra criatura, né? Você tem que ser um novo homem. Você tem que gostar de outras coisas, fazer outras coisas. Que coisas? As que estão descritas na Bíblia. O que eu devo fazer? O que é certo e o que é errado? A Bíblia ela vai dizer tudo para a gente, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Nesse caso aqui nós estamos aprendendo o que nós devemos fazer em relação à salvação, né? Eu expliquei lá no começo no caso do amor, né? Enfatizei bem o que nós devemos fazer em relação ao amor. E a terceira palavra aqui é a santificação, que no caso é o aspecto. Santificação é explicado geralmente como você ser separado, né? Não é você ser santo, como a gente tem um entendimento católico, né? Santo, aquele que não peca. Agora virou crente, vai virar santinho, né? A santo não peca, não é verdade? Quem concorda? Porque santo é uma estátua, morreu, como que ele vai pecar? Se ele virou estátua ali, não faz mais nada, está morto, não peca, lógico, mas pecou, né? Os apóstolos pecaram, os discípulos pecaram, Pedro pecou. Aí depois que ele morreu, virou estátua, não peca mais, é lógico. Mas nós não entendemos assim, que santificado é ser dedicado a Deus. Quando você é santificado, você passa a se dedicar a Deus. Todo objeto que era santificado, né, que nós tivemos várias aulas de tabernáculo e fala sobre os objetos do tabernáculo, eles eram santificados ou consagrados, ou seja, para uso exclusivo, para dedicação exclusiva de Deus. Então ser santificado é você se dedicar exclusivamente para Deus. Você só pode ser usado para as coisas de Deus, não mais para as outras coisas, né? No caso que nós estudamos Coríntios, né? Eles eram dedicados à idolatria, a outros deuses. E quando você é santificado, Paulo ele explica que você não pode mais servir a meretriz, agora você tem só servir a Deus, você não pode. Então santificação é você dedicar-se exclusivamente a Deus. Então é um aspecto da salvação, como resultado da obra do Calvário do nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, ou seja, você foi inocentado, e aí você foi gerado novamente, você é santificado, você passa a se dedicar somente a Deus.
Somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva. É aqui onde eu falei, você primeiro você muda imediatamente e depois progressivamente, por meio do relacionamento com Cristo. Então, o relacionamento é o quê? É você ter intimidade. Como você tem intimidade? É você falando com Ele. E como que você fala com Ele? Através da palavra. E o que é a palavra? É a Bíblia. Então, se você não lê a Bíblia, você não tem intimidade com Cristo. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja. Aqui tem assuntos adversos, também, mas faz umas 3 semanas eu vi um pastor falando assim, ele é um teólogo assim, bem experiente da área, e ele fez um desafio assim ao vivo ali num podcast. Ele falou: traz para mim um versículo em que a igreja passa pela tribulação. Traz para mim, pode mandar lá, tal. E o povo está tudo esperando, O povo gosta dessas coisas, Que nem teve agora há pouco aí sobre no inferno haverá, no céu haverá tristeza, 2 irmãos da mesma igreja, Assembleia Madureira, indo a público discutir isso. Não faz sentido, Dois teólogos, 2 pastores de igrejas grandes, muito estudado, discutir isso em público, Não faz sentido nenhum. Agora esse do arrebatamento também está procurando, mas eu creio que ninguém vai desafiar ele lá não, porque eu também não conheço, Então, nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto, descreve lá em Filipenses 3:21. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João é completa. Ou seja, João ali, o que ele fala, só naquele trechinho, é uma exposição do Evangelho completo. Exposição é você pegar um texto, se aprofundar nele e trazer tudo que tem dele para fora, não você colocar coisas de fora no texto. Quando você expõe um texto, você vai lá e espreme ele, igual você pega uma laranja, espreme, tira tudo que tem dentro dela e você traz para fora. E quando você consegue explicar o texto de João 3,16 e expor ele, é basicamente a maior pregação de qualquer ser humano já criou, só naquele versículo. E aí, passando para o próximo, a sinopse, do tópico 2, podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra, que é a justificação, fomos inocentados, regeneração, nascemos novamente e santificação. Agora nós somos dedicados somente a Deus. Terceiro tópico, promessa e perseverança na salvação. Subtópico 1 diz: a base da promessa de salvação é Cristo. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus como Senhor Salvador. Aqui nós temos alguns textos base. Vamos ler Efésios 1:4. Alguém pode abrir e ler, por favor? Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha só, parece até que o autor aqui é um calvinista, que falou da eleição, que já é um nível de teologia para ser discutido. Mas ele nos escolheu antes da fundação, ou seja, antes de criar o mundo, ele já escolheu
o seu povo para se dedicar a Ele. E aqui está falando em Efésios, não está falando do seu povo, o povo judeu, que já está falando já da igreja, já, né? E aí logo, aqui ele vai continuar explicando, logo a igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Então, é aquela questão do amor, e aí Paulo ele explica que a igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. E ele fala que Jesus, ele declara que Jesus é o cabeça, e nós fazemos parte do corpo, que é um só corpo. E como que, né, eu já falei uma vez a respeito de como que pode uma perna direita andar separado da perna esquerda, em discordância, né? Ou uma mão em discordância com a boca, não tem como, a gente tem que estar em total concordância, interligado assim um com o outro, de forma tão íntima, que quando você sente sede, você se depara de frente a um copo d'água, a boca não fala, tenho sede, irmão, pega o copo e traz a mim. É automático, tudo é automático. Vai lá. Paulo, ele era um cara tão estudado, era o teólogo dos teólogos. Se ele tivesse hoje aqui, ele seria o cara que ia estar dando aula para todos os maiores teólogos, de tão inteligente que ele era. Mas ele pegou uma forma tão simples de explicar como era que as pessoas deveriam agir como membros de um corpo. Que você não precisa ficar mandando para nada, tudo acontece naturalmente. Alguém te chama, você olha e você não fala, perna direita vai, perna esquerda vai, direita, não, agora eu não quero, vai, esquerda vai de novo. É assim, se você parar para pensar como a igreja age nesses dias de hoje, como pessoas, é assim. E Paulo ele explica facinho. Não, gente, nós temos que ser um corpo. Nós temos que ser unidos. Nós temos que ter intimidade um com o outro, a ponto, né? Que nem eu falei uma vez, né, para os jovens, né? Que a intimidade deles aqui no louvor deve ser de maneira que quando um começa a cantar, o outro desafina, ele já saber e já entrar assim, né? O Joshua, ele até me surpreendeu uma vez, ele aprendeu, fez direitinho, eu falei, olha só, eu fico feliz. Quando um instrumento para, o outro já tem que, aquele instrumento parou, então peraí, que agora eu vou tomar a frente. Isso é intimidade, não precisa ninguém ficar mandando, nossa, meu instrumento parou, você não me cobriu, né? Não existe cobrança. No início é necessário, mas um corpo que tipo assim, como uma criança começa a andar, ela não tem noção, ela é toda desconjuntada, né? A partir do momento que ela aprende a andar, as coisas acontecem naturalmente com ela. Ela não precisa mais levantar, se equilibrar, né? Aí joga um lado, criança anda assim. Adultos, né, já não precisam fazer isso. Assim, na fé, nós também temos que ser. E aí, dando continuidade, assim fazemos parte do corpo de Cristo, e isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. O segundo subtópico, apostasia individual, né? No caso, a apostasia é aqueles que se afastam da fé, caem, né, da fé. Nós acreditamos que a pessoa, ela perde a salvação, diferente de a outra linha de pensamento, mas isso não nos torna inimigos, né? Porque uma diferença que não afeta na maneira que nós somos salvos. Eles acreditam que são salvos da mesma maneira que nós começamos a falar aqui no início. Você ouve falar de Cristo, você entende o que você está ouvindo, você declara sim, eu aceito, e aí você percorre várias outras etapas, né? Como o da justificação, regeneração, santificação. E aí aquele que crê e for batizado, aí vem o batismo e depois vai vir a perseverança dos santos. Eles também acreditam nisso. Então, essa questão de como
você é salvo, há uma diferença entre a gente, mas deixa que os estudiosos se decidem. Nós acreditamos que Cristo salva sim, e nós nos veremos lá na eternidade. Amém. Amém. E aí então vamos falar. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação é incondicional. Eles pensam que é condicional, ou seja, existe uma condição. Para a gente não existe. É amor, pá, não precisa ser escolhido ou não. Então ele falou, Deus amou o mundo, né? O mundo, é todo mundo. Então, é para todo mundo, pois as pessoas podem resisti-la. Então, a gente acredita que as pessoas podem resistir. João 3, 18, 20. E eles acreditam que as pessoas não podem, os escolhidos jamais podem resistir. E também mostra que os que receberam, experimentaram o amor e o perdão de Deus, podem romper esse relacionamento. É aqui onde a gente estava, eu estou comentando aqui que a gente pode romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados da palavra de Deus, que é a apostasia doutrinária. Bem como tornando-se novamente escravos da prática do pecado, ou seja, nós éramos pecador, nós fomos diante do juiz, e aí Cristo advogou por nossa causa, nós fomos inocentados, e nós fomos libertos daquilo, mas aí nós saímos dali, do júri, fomos para a rua e tornamos a cometer as mesmas coisas, não seguimos conforme a palavra nos disse. Isso está descrito lá em Hebreus, né? Depois nós vamos ler aqui para entender bem. Então, se tornando novamente escravos da prática do pecado, que é a apostasia moral. A isso denominamos a apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé, que uma vez nos foi entregue. Você faz isso de propósito, você não começa você não é de repente assim que acontece na sua vida. Você se vê fora da igreja, não, isso aí você começa devagarzinho, vou sair da igreja, não estou aguentando mais isso não. Então você começa a maquinar isso dentro da sua mente, você começa, o inimigo ele não vê, ele não é onisciente, ele não sabe tudo que você pensa, mas quando você começa a maquinar isso, a pensar nessas coisas, que você começa a agir, que você começa a comentar com alguém, aí ele já tem o poder de saber. E aí ele vai lá e turbina isso aí que você está sentindo de ruim, e você começa a fazer pior, e você começa a regredir, Então, uma vez que você vinha na direção do mal, o mal e o bem, você estava vindo aqui. E aí você ouviu falar de Jesus, aí você deu um cavalo de pau, vou para cá. E aí você está vindo agora nessa direção, e se afastando do mal. Então, quando você começa a querer fazer a curva e voltar para aquele caminho, alguma coisa está errada. Quando você começa a olhar no retrovisor assim, e olhar, aquele caminho que eu estava indo era mais fácil, né? Também nós comentamos do Egito. O povo estava no Egito, começou a sentir dureza, a passar dificuldade e começaram a reclamar. Então, alguma coisa está errada. Aí você só tem que orar, vai falar para o pastor, estou pensando nisso, aí me ajuda. Porque você está no caminho do suicídio espiritual. E aí o abandono proposital da fé que nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Ele passou várias referências, mas eu quero ler com vocês aqui, Hebreus 6, do 4 ao 6. Vamos só conferir lá que é possível o salvo regredir. Hebreus 6, do 4 ao 6. Por mais que alguns contrários digam, não, mas aí não eram salvos. É impossível não serem salvos com a descrição que o escritor passa aqui. Não tem como o não salvo ser dessa forma. Amém? Todo mundo achou aí? Hebreus 6, 4 ao 6.
Então, quando alguém falar, não perde, grifa aí, marca na sua Bíblia que essa é uma referência de que sim, é possível. Então, vamos lá. A partir do 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados. Quem foi iluminado? Quem estava nas trevas. Você saiu da escuridão e veio para a luz. Jesus é a luz. Se você veio para Ele é porque Ele te chamou. Então você foi iluminado. Provaram do dom celestial. Você estava perto de quem tinha o dom celestial. Quem tinha o dom celestial é o povo que pertence ao céu. Tornaram-se participantes do Espírito Santo. Então, só quem tem o Espírito Santo é quem foi selado. Experimentaram da bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Mas caíram. Ou algumas Bíblias pode estar escrito assim, mas recaíram. Ou seja, você era caído, você foi levantado, regenerado, e você caiu novamente, ou recaíram. É impossível que sejam reconduzidos, ou você foi conduzido uma vez na primeira vez, então agora na segunda vez, é impossível que você seja reconduzido ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificados de novo, estão crucificando de novo o Filho de Deus. É impossível você crucificar de novo, para que Ele faça tudo de novo, para que você tenha graça tudo de novo, para que você seja perdoado tudo de novo. Impossível. Sujeitando-a à desonra pública. Então, esse é um versículo muito claro, né, que vem aí, que o próprio Jacó Armínio, ele comenta, né? Então, se você quer saber sobre esse assunto, não fica atrás de debatedores, né, pessoas que ficam falando assim. Às vezes tem pessoas que nunca nem leu o Jacó Armínio, né? Eu tive que ler o livro dele, eu tive que ler Calvino para poder fazer um trabalho para comentar sobre isso, porque o professor mesmo ele fala. Infelizmente nós vemos debatedores falando de arminianismo que nunca leu Armínio, debatedores falando de calvinismo que nunca leu Calvino. Então, né, quem gosta desse assunto, o meu conselho é: leia Armínio. Depois que você lê Armínio, se você é arminiano, leia Calvino, que aí você vai entender da própria mente deles o que eles dizem a respeito desses assuntos, né? E aí, continuando, a sinopse 2, podemos, não, aqui é o 3, subtópico 3. A promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1, 23. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Todo mundo crê nisso. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele, ou seja, é dedicado a Ele, santificado. Submetem a Ele como seu Senhor, e mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. É o que afirma lá 1 João 5, 13. Então aqui, só para a gente, né, entender como nós temos autores que também falam a respeito de você recusar, né, a graça. Vamos ler Atos 7, 51. Eu vou ler para vocês aqui, só para ir rapidinho. Vou ler aqui, ó, preste atenção, só anote aí, quem gosta desse assunto, né, depois vai lá e dá uma estudada. Atos 7, 51 diz assim: povo teimoso, vocês que têm o coração, isso aqui é Estevão falando, tá? Poderia ser apedrejado. Povo teimoso, vocês têm um coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Então, a afirmação de Estevão, né, citando a história ali da salvação até ele ser arrastado e apedrejado.
Então a sinopse do tópico 3 é: Nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da promessa de nossa salvação. Conclusão: a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido, mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Amém? E aí vamos para as perguntas e respostas. Que a primeira pergunta: quais são as duas realidades que se apresentam da promessa de salvação? Alguém respondeu? Não? Então vamos lá. Essa preciosa promessa. Mas quem crê está condenado. Exatamente, né? Quem não crê será condenado. Mas nós cremos que há possibilidade de mudança nisso. Quem não crê já está condenado, né? Ele fala presente, né? E nós cremos que não, já está no momento, mas se ele se arrepender, né? Se aceitar, escutar, aceitar, se arrepender, mudar de vida, não será, né? Ele pode mudar o futuro. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Qual é a base da obra de salvação? Entrega do Filho de Deus, porque ele pagou o preço do pecado. Exatamente, a obra da salvação, né, de Deus ali, que tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. 3. Na justificação, como o pecador é visto por Deus? Se não houvesse praticado transgressão, Se não houvesse praticado mais transgressão alguma. Exatamente. Quais os dois tipos de santificação conforme nos ensina a lição? Posicional, progressivo. Exatamente. Então vamos entender santificação posicional, aquela que acontece imediatamente, e a progressiva, né? Vai acontecendo conforme a nossa dedicação, a nossa entrega, a nossa intimidade com Cristo. Se você não progride, é bom você fazer uma autoanálise. Cite textos bíblicos que apresentem a possibilidade da apostasia individual na vida de um salvo. Exatamente. Então, nós temos vários versículos, além daquele que eu citei, né? Aqui nós temos outros aqui que também tratam a respeito do mesmo assunto. Eu agradeço a oportunidade, passo a palavra aqui ao pastor para fazer as considerações finais. Rapaz, amados, já foi bem explorado esse assunto, está bem claro. É simplesmente falar, se nós olhássemos para isso, a carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele começa a carta falando da posição. O que é santificação posicional? Aos santos, aos santificados em Cristo, a igreja do Senhor. Então, ele está colocando a posição. Agora, depois, durante a carta, ele vai corrigindo, porque é a progressão da santificação. Que durante o percurso há erros, há os desvios, as escorregadas, mas aí ele chama a atenção para voltar. E algo que não foi citado, porque também não era assim, bem para ficar mais extensa a lição, é que na salvação você tem a justificação como primeira etapa, você é justificado pela fé, conforme Romanos 5:1, né? Justificado, pois, pela fé temos paz com Deus.
Em seguida você tem a adoção de filhos, pelo qual chamamos papai, né? Deus, que aqui não falou, mas é adoção, aqui a regeneração, que isso já acontece no ato de aceitar Jesus. Você é justificado, você é adotado como filho, regenerado, torna-se tudo novo. E depois a santificação, que é a progressão. Lá tem a posicional, como foi visto na lição, que você é santo, mas você não é um santinho, como disse, como o Carlos falou. Você está se santificando. Isso é, você vai tendo que progredir na fé. Okay? Não pode ficar achando que já está bom. Tem que progredir. E por último, a glorificação. Porque a glorificação é a perfeição. Então, se você quiser já ser glorificado, é só a gente orar a Deus, diz, papai leva, nós vamos orar, vamos fazer o velório, e aí a paciente está glorificado. Então, por isso que foi muito boa essa lição, para nós entendermos um pouco a salvação. Por isso, como é possível se apostatar da fé? Normalmente eu gosto de chamar as pessoas que se afastaram da igreja como afastados, não desviados. Porque o desviado em si, ele apostata. Ele não crê mais, ele fala mal da igreja, fala mal dos crentes, tem raiva e às vezes até passa para outra religião. Então ele se desviou daquela verdade que ele aprendeu, no princípio da fé dele. Ela acabou. Então esse apostata da fé. Experimentou, foi iluminado, isso é, ele era crente. Então quando a pessoa diz de uma vez salvo para sempre, aí esses versículos tiram toda essa moral desse argumento. Porque como o Carlos explicou aqui, se a pessoa já tinha o Espírito Santo, e Paulo ainda fala, não extingais o Espírito. Extinguir o Espírito vai pecando, chega uma hora que o Espírito Santo sai. Aí acabou. Então, por isso, nós vamos orar a Deus, e como no princípio da oração, que a nossa irmã Nilza estava orando, aquilo cada um de nós deve orar cada dia, mas perdoa, Senhor, as nossas falhas. Que eu mesmo pretendo que a cada dia, eu aceite Jesus de novo. Quer dizer, é um novo dia, uma nova batalha. E eu sei que as tentações virão, mas o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Deus abençoe, que Deus guarde. Ficou alguma dúvida assim com relação ao final de tudo ou não? Foi bem claro, né? Então, é por isso que nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Mas isso tudo por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Que Deus abençoe. Abaixe a sua cabeça. Pai querido, obrigado por esse momento de estudo. Que fique bem claro em nossa mente que somos santos. E estamos nos santificando cada dia para não perdermos, ó Pai, a pureza, que nossas vestes continuem brancas, lavadas pelo sangue de Jesus. E que nós estejamos prontos, Senhor, para aquele dia glorioso do encontro, que será eterno, para que nós estejamos para sempre com o Senhor. E nessa esperança, nós agradecemos a Ti pelo privilégio que temos de estarmos servindo a Jesus, e nos ajude a também espalhar essa notícia para aqueles que ainda não são e não ainda entendem da salvação. Por isso, obrigado no nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé então, no Senhor, com nossos dízimos na nossa oferta.